Minutos, vamos falar mais das eleições nos Estados Unidos, agora com Márcio Coimbra, que é cientista político e coordenador de pós-graduação em Relações Internacionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie. Marcos Coimbra, boa tarde. Boa tarde, como vai, Denise? Desculpa, te chamei de Marcos, é Márcio, desculpa. Márcio, vamos falar então das eleições, né? Eu acho que está chamando muita atenção foi a forma como o presidente Trump reagiu, né, desde antes das eleições, durante a apuração e agora com a conclusão, ou pelo menos a indicação de que Joe Biden é mesmo vitorioso. Você vê alguma dificuldade maior nos Estados Unidos, dificuldade nessa transição? Já se sabe, inclusive, que a comissão que deveria cuidar não vai trabalhar, né? Em princípio seria essa a ordem de Trump, mas você vê alguma dificuldade maior no encaminhamento político mesmo? Não vejo um problema no encaminhamento maior, porque nós estamos tratando com os Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente é um país com instituições muito fortes. E nós temos aí, dentro desse cenário, diversos atores que fazem parte desse jogo político. E nesse jogo político a gente já viu que os estados são muito importantes. Os estados independentes americanos acabaram de eleger o seu representante. Esse representante é o Joe Biden, né? Isso está confirmado, isso já foi inclusive reconhecido por dezenas de governos estrangeiros. Eu não acredito numa reversão desse cenário, até porque o poder da Suprema Corte é um poder discricionário. Para a Suprema Corte poder reverter essa decisão, ela iria ter que reverter decisões de 4, 5 estados, o que é muito difícil de acontecer nos Estados Unidos, porque você pode criar uma crise constitucional, uma crise em relação à independência dos estados, a como os estados se comportam. Então eu acho que está bem claro o resultado dessa eleição. Eu acho que o Joe Biden foi eleito, nós tivemos reconhecimentos do lado republicano também, do senador Mitt Romney, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos em 2012, do ex-presidente George W. Bush, do Jeb Bush, que foi governador da Flórida e também participou das primárias em 2016, buscando a Casa Branca. Ou seja, a gente tem em diversas frentes uma sensação de consolidação do resultado. Acho que está muito claro, acho que está muito tranquilo, acho que não haverá uma reversão dessa situação, até porque seria um fiasco para os Estados Unidos, para a sua democracia, para o seu sistema eleitoral. Eu custo acreditar que algo assim possa vir a acontecer. Agora, Márcio, a gente vê, por causa de toda essa polarização que se tem no mundo, em particular nos Estados Unidos, temos polarização também aqui no Brasil, que muita gente vê Biden como um candidato, um futuro presidente muito à esquerda, né? As pessoas até comentam nas redes sociais que ele seria com tendência comunista, esquerdista, e na verdade não é esse o perfil dos democratas, não é? Exatamente, Denise, eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. Eu digo por experiência própria, eu trabalhei no Partido Republicano, eu participei de campanhas do lado dos republicanos durante diversos anos nos Estados Unidos, então conheço os líderes do partido, os parlamentares, inclusive levei o deputado Eduardo Bolsonaro a Washington logo que o pai dele venceu a campanha presidencial no Brasil, para conhecer esses players do Partido Republicano, senadores como Ted Cruz, Marco Rubio, levei a Casa Branca também, Secretaria de Estado, Secretaria de Tesouro. Então eu conheço bem esse sistema por dentro, né? E o que eu posso dizer é o seguinte, os dois partidos se veem como adversários, não como inimigos. Não é à toa que Joe Biden é um grande amigo do antigo senador John McCain, que já faleceu, foi candidato contra Barack Obama em 2008, é um dos melhores amigos do senador Mitch McConnell, do Kentucky, que é o líder dos republicanos no Senado, é alguém que esteve ali durante muitos anos no Senado e conhece as estruturas de poder muito bem.
Não é verdade que os democratas são socialistas. Isso é um perigoso jogo, uma perigosa brincadeira de polarização que está acontecendo no Brasil, em alguns outros países e também dentro dos Estados Unidos, dos apoiadores do Trump. E se isso for verdade, nós também podemos dizer que o Trump não faz parte do Partido Republicano, uma vez que ele transitou já pelo Partido Democrata, sempre foi amigo dos Clinton. Então, quer dizer, são argumentos vazios que as pessoas tentam jogar hoje para a gente perder a razão e jogar na polarização. Mas a razão está desse lado, nem os republicanos são tão ruins quanto os democratas falam, alguns democratas falam, e nem os democratas são socialistas ou comunistas, como alguns republicanos estão dizendo. Não digo nem republicanos, mas trumpistas, que é uma ala do Partido Republicano. Inclusive, há um racha dentro do Partido Republicano, hoje já soube pelos meus amigos que trabalham lá, continuam lá, de que uma parte do partido não está de acordo com essa judicialização e que quer que o presidente Donald Trump assuma a derrota para que o partido comece a sua reconstrução já com vistas a 2022 e a 2024. Então o jogo político é esse, o jogo político a gente pode ganhar ou perder, só que o presidente Donald Trump, por ser um outsider, por ser alguém de fora do establishment político, ele não aceita perder. Mas perder faz parte do jogo, os democratas e os republicanos têm coisas em comum, nós vamos ver que para o Brasil pouco muda, mas que existe uma institucionalidade dentro dos Estados Unidos que a gente não pode negar, e republicanos e democratas estão do lado dos Estados Unidos, antes de estar do lado de qualquer ideologia. Agora, Márcio Coimbra, você vê algum problema para o Brasil pelo fato de o governo aqui não ter reconhecido ainda a vitória de Biden, ou pode ter mais problemas depois, dependendo de políticas que vão ser colocadas na mesa em negociações, inclusive pela cobrança que Biden e também a vice-presidente já fizeram em relação à política ambiental aqui do Brasil? Olha, Denise, o ministro Ernesto Araújo construiu pontes muito sólidas com os Estados Unidos. E os americanos, eles são tradicionalmente muito pragmáticos. Então, essas pontes que serviam para atravessar uma agenda comum, que de um lado tinha os republicanos e do outro o Brasil, os democratas não vão dinamitar essas pontes. Essas pontes vão ser usadas agora numa relação dos democratas, desse governo democrata, com o Brasil. Eles não vão dinamitar essas pontes para construir outras. O pragmatismo do americano fala mais alto. Os americanos não têm amigos, eles têm interesses quando você fala de relações entre duas nações. E o interesse dos Estados Unidos continua a ser aquilo que guia a Casa Branca, e não a amizade entre duas pessoas, entre dois líderes. Então eu tenho certeza que o Brasil tem tudo para continuar com uma aliança estratégica com os americanos e que essa aliança dê certo. Agora, o presidente Jair Bolsonaro precisa reconhecer a vitória do Joe Biden de uma vez por todas, porque senão o Brasil se atrasa nesse processo, né? Fica ruim a imagem do Brasil, não fica boa a imagem do nosso país, até porque nós somos um aliado estratégico dos Estados Unidos na região. Aqui na América Latina, enquanto nós temos países que têm governos hostis aos Estados Unidos, como México, Bolívia a partir de agora, a Argentina e a própria Venezuela, o Brasil tem uma posição geopolítica importantíssima e pode usar isso na relação com os Estados Unidos para trazer benefícios para o nosso país. Por certo, a agenda dos democratas tem alguns pontos que são diferentes, eles pesam mais na agenda ambiental, na agenda de direitos humanos, mas essa também é uma agenda que pode vir a fazer parte do Brasil na medida que existem outras concessões que o Brasil necessita que os americanos façam. Portanto, já que as pontes estão construídas, eu acredito que nós deveríamos ser razoáveis e pragmáticos, assim como os americanos, e deixarmos a birra de lado e, finalmente, tratar da política como ela é, tratar dos interesses das nossas nações mais do que das preferências pessoais dos seus governantes. E exatamente por essa posição que você colocou dos Estados Unidos é que Biden não deve aliviar muito em relação à China. A forma de negociação pode ser diferente, mas os interesses americanos vão estar colocados na mesa, né?
Sem dúvida, é exatamente isso. A agenda americana, ela é uma agenda que está diretamente em direção da China e em direção da Rússia. São dois países que hoje representam ameaças econômicas e geopolíticas aos americanos, e em todos os lugares do globo, isso também, aonde nós vemos nesse jogo de espelhos, nós vemos também isso acontecer. Nessas cadeias globais de poder, isso aí se dissemina por vários outros países. Então, por exemplo, aqui na América Latina, nós temos tentativa de influência da Rússia e da China em diversos países. E o Brasil, pode se tornar estrategicamente muito importante para os americanos se souber trabalhar junto e saber coibir esse avanço chinês e esse avanço russo dentro da América Latina. É mais uma posição estratégica. Portanto, Rússia e China, eles continuarão tendo a atenção dos americanos. A estratégia, Denise, como você bem colocou, pode ser um pouco diferente, mas a agenda, ela não muda, mas simplesmente a estratégia e como se aproximam para se chegar a um resultado objetivo em qualquer uma dos dois casos, tanto com Moscou quanto com Pequim. E o Brasil pode assumir uma liderança importante, inclusive buscando outras alianças para viabilizar acordos comerciais. Essa questão ambiental é colocada também quando se discute acordo entre a União Europeia e Mercosul. O Brasil tem que se posicionar pelo tamanho da economia que tem também, não é? Exato, a nossa economia já regrediu, nós vamos aqui, pela desvalorização do real, nos tornar a 12ª economia do mundo, ou seja, menos do que nós éramos no passado, que éramos a 9ª economia. Então o Brasil tem muito para correr atrás, né? O Brasil teve um decréscimo de PIB, teve muito desemprego, e nós ainda vamos sentir os aspectos mais duros da pandemia no ano de 2021. Então, nada melhor do que nós termos acordos de livre comércio que ajudem a impulsionar a nossa economia. E se a questão ambiental, da maneira como está sendo tratada no Brasil, está sendo um empecilho para nós fecharmos acordos comerciais, nós precisamos ser pragmáticos, assim como são os americanos e também diversos outros países, e tratar desses empecilhos ambientais que estão evitando que acordos que são importantes para a nossa economia e vitais para a geração de emprego e para o crescimento do Brasil no ano de 2021, que vai ser tão difícil, nós precisamos que esses acordos andem, que o acordo Mercosul e União Europeia seja destravado, que questões ambientais sejam tratadas e que não exista tabu nessas relações que nós temos, para que as nossas relações comerciais, elas andem, elas se desenvolvam. Então o Brasil precisa, antes de tudo, pragmatismo e fim desses tabus. Não existem temas que nós, logicamente temas razoáveis, que nós não possamos tratar, que nós não possamos negociar. Então, para um acordo desse vulto, como o da União Europeia e do Mercosul, o Brasil está diante de um grande desafio de saber negociar como adulto, como um ente maduro, como gente grande, e saber que se o outro lado tem empecilhos para este acordo que é tão importante para o Brasil, por que não negociar? Saber o que a gente pode fazer para assim a gente conseguir que esse acordo destrave e que empregos sejam gerados no Brasil. Nós sabemos que o livre comércio é um instrumento que pode sim desenvolver muito as nações e pode fazer gerar a economia de forma muito mais dinâmica. Ouvimos o Márcio Coimbra, que é cientista político e coordenador de pós-graduação em Relações Internacionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, Brasília. Márcio Coimbra, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, um grande abraço, conte sempre comigo.